Acho que agora sim, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, o que é a Páscoa? Páscoa é uma festa, é uma celebração, é um dia de alegria. Páscoa é a celebração de um dia de vitória. É para nós, cristãos, a festa mais importante do nosso calendário. E ela deveria ser celebrada com mais importância do que o Natal. Porque para nós nos importa muito mais a ressurreição de Jesus que o seu nascimento. E por quê? Porque a Páscoa é o dia da celebração do amor de Deus por nós. Mais do que qualquer outro significado, a Páscoa precisa significar para nós o amor de Deus derramado por nós. E como o texto vai nos dizendo que Jesus nos amou até o fim, é um amor que não termina, posso dizer que é um amor eterno, é um amor completo, é um amor todo, não é um amor em partes. É um amor que se manifestou desde o princípio. É um amor que nós podemos olhar desde o passado longínquo, desde o passado mais distante. Leia todas as páginas da Bíblia e você verá um Deus que ama o seu povo, ama no ato de criação. Quando não havia nada, Deus demonstra o seu amor para com os homens, criando todas as coisas, criando tudo aquilo que era necessário para a existência do homem, colocando o homem e a mulher num jardim, colocando todas as árvores à sua disposição, tudo o que era necessário para o seu alimento, para o seu sustento. Isso é amor. O homem meio rebelde, o homem em rebelião, ele se volta contra esse amor, faz aquilo que não era permitido a ele fazer e se rebela contra Deus. Ainda assim, Deus demonstra o seu amor não destruindo a humanidade, mas permitindo que o homem, mesmo sofrendo as consequências do seu ato de rebelião contra Deus, permaneça ainda existindo. Mas Deus não deixa esse homem abandonado. Ele promete, vai chegar o dia da redenção, vai chegar o dia do livramento, vai chegar o dia em que tudo isso há de se desfazer, mas não chegou esse dia ainda. E a Bíblia vai nos contando por meio de suas histórias a maneira como Deus providencia a redenção da humanidade, do homem que ele havia criado. E nós lemos página por página da Bíblia como Deus vai amando os seus, como Deus toma para si alguns homens e mulheres, e desses homens e mulheres começa a pavimentar um caminho para a chegada do Salvador. E é então quando este povo que ele havia escolhido está lá escravo no Egito e sofrendo as agruras da escravidão, recebendo as chicotadas dos seus feitores, recebendo toda a dor e sofrimento que um escravo poderia passar, tendo até mesmo que entregar os seus filhos para que fossem mortos na mão dos egípcios. É aí então que Deus anuncia a Páscoa que significa a passagem que o anjo passaria julgando o Egito,
mas também a passagem do povo de Israel saindo do Egito e indo para a terra prometida. Era a passagem de um estado de escravidão para um estado de liberdade. E isso é o amor de Deus por aquele povo e por nós, porque é deste ato que o amor de Deus chega até nós. Esse povo, é interessante que esse povo também, apesar de ver todos os milagres de Deus, apesar de ver todo o poder de Deus, todo o juízo de Deus, também é um povo que anda em rebeldia. E apesar de terem visto a passagem do anjo do Senhor, quando estão às portas da terra prometida, difamam a terra prometida e dizem: não, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Eles não acreditaram no amor de Deus. Eles não confiaram que Deus os amava até o fim. É por isso que Deus falou: opa, vamos ter que dar mais um rolezinho aqui pelo deserto, rolezinho pequeno, de 40 anos. E eles ficaram ali, andando no deserto, até que então puderam entrar na terra prometida. Mas mesmo na terra prometida, foi um povo que se rebelou, que fez outros deuses, um povo que, vez por outra, se voltava contra Deus, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor tinha que levantar profetas, juízes, até mesmo nações pagãs, para que pudesse corrigir o seu povo. E essa correção também é demonstração do seu amor sem fim. Mas não fosse apenas isso, Deus então demonstra tudo aquilo que Ele poderia demonstrar como sendo amor. Não apenas mostrando o caminho, mas descendo a terra, Ele mesmo, o próprio caminho, vem até nós. E toda a vida de Jesus, ela é marcada pela dor, pelo sofrimento, pela traição, pelo abandono. Apesar de ser esse o nosso Salvador, Ele foi traído, Ele foi escarnecido, fizeram dele, tentaram mostrar que ele era mau, tentaram de todas as formas humilhar o Salvador. E quando chega então nesse ponto em que nós estamos lendo aqui, já chegando ao final de sua vida, em que ele, como o Cordeiro de Deus, vai se entregar como sacrifício na Páscoa, ele então diz: eu os amei até o fim. E João, que está escrevendo, testifica: ele nos amou até o fim. Mesmo quando estava na cruz, e os horrores da cruz são indescritíveis. Os antigos, em especial os romanos, eles eram especialistas, eles se dedicavam a encontrar formas de produzir dor nas pessoas e mantê-las vivas. Eles encontravam maneiras de trazer dor o máximo possível. Inclusive, os irmãos já devem ter lido, por exemplo, os apóstolos receberam 40 chicotadas menos uma. Os romanos chegaram a uma conta que com 40 chicotadas a pessoa morria. Então dá 40 menos uma. É para quase matar, mas não mata. A cruz era um sofrimento tão pesado. Se os irmãos forem olhar aspectos médicos da crucificação, em que são causadas as piores dores que um ser humano pode suportar, e eles descobriram maneiras de trazer essas dores e manter o ser humano vivo. Tanto essa morte era tão terrível que um cidadão romano não poderia passar por ela. E apesar de toda essa dor, Jesus amou os seus até o fim. Essa é uma mensagem
tão importante para nós, quando nós olhamos durante toda a história, é uma história que nos chama ao arrependimento, e não à licenciosidade, e não à permissividade. É uma história que nos chama a olhar para a nossa própria vida como pecadores, e primeiramente saber, Deus nos ama e nos amará até o fim. Não importa o que eu tenha feito, não importa o que eu tenha pensado, o que eu tenha falado, quem eu tenha sido, Ele vai me amar até o fim. Isso é uma mensagem de esperança para nós cristãos, porque ainda não chegou o nosso fim, e nós precisamos continuar andando, nós precisamos continuar caminhando. Ele nos ama e nos amará até o fim, e Ele nos guardará até o fim. Essa deve ser a nossa esperança. O fim é certo que está próximo. A sua volta é anunciada e é vista a cada dia. Cada dia nós olhamos para o céu, nós olhamos à nossa volta e sabemos, o nosso Salvador está voltando. Nós não podemos ser encontrados na rebeldia como aqueles que estavam na porta da terra prometida e disseram, não, Deus não nos ama. Ou como os outros líderes israelitas que disseram, não, Deus não nos ama. Ou como aqueles que estavam diante do Salvador e entregaram Ele à crucificação. Nós precisamos ser contados entre aqueles que esperaram, como Josué e Calebe, como foram os profetas, como foram as mulheres dos textos, como foram os discípulos depois que entenderam que era a ressurreição, mas que permaneceram com Ele e foram capazes de até mesmo entregar a sua vida como Jesus fez. Nós precisamos ser contados entre esses e não entre os rebeldes. Saiba, meu querido, nessa Páscoa é a celebração do amor de Deus, do amor de Deus por nós, do amor de Deus que não tem limite, do amor de Deus que, se nós olharmos para o passado, se inventarmos uma máquina do tempo e voltarmos até onde for possível, lá encontraremos o amor de Deus. E se formos ao futuro, o mais distante, lá encontraremos o amor de Deus. Mas o amor de Deus não nos permite viver de qualquer jeito. O amor de Deus não é o amor que entrega chocolate. O amor de Deus é o amor que entrega a sua própria vida. Essa deve ser a nossa celebração neste domingo de Páscoa, a celebração do amor de Deus. Amém?